soldada, né? Tudo com pedra, a cruz de Jesus, não tinha nada a ver com isso, né? Mas emoção. Então para eles era o templo. E o templo, aqui na página 38 ainda, né? O templo vai falar o quê? No ano 586 o templo é destruído, o primeiro templo é destruído por Nabucodonosor, né? Quando ele destrói Jerusalém. Ele é reconstruído por Zorobabel quando volta do exílio babilônico em 516. Mais tarde foi restaurado, né, por Herodes o Grande. Daí ele faz aquele grande templo, porque, irmãos, esse aqui é o segundo templo. O primeiro templo é Salomão, o segundo templo é o que foi construído, depois restaurado por Herodes o Grande, que é construído por Zorobabel. Veja bem, não tem três, o terceiro templo está para ser construído, tá? Não é o quarto templo, porque o templo que Herodes fez, Herodes só restaurou. Claro que deu uma indumentária gigantesca, talvez seja melhor e mais bonito do que Salomão ainda, né? A história diz que era muito lindo, mas não é o terceiro templo. Ele restaura, ele reforma o templo que Zorobabel havia construído. Então até o dia de Herodes ainda o templo era aquele que Zorobabel tinha construído. O pessoal chorou e tudo, gritou e aquela coisa toda e o templo ficou daquele jeito. Tantos anos ficou daquele jeito, porque no dia de Herodes, quando Israel passa a ser reconhecido por Roma como ainda um povo semi-independente, eles dão um governante que não era romano, que era Herodes o Grande, que era idumeu, né, que nem judeu não era. Então, para governar ali, aí que ele vai construir o templo, vai restaurar o templo, né? Então, até aquele dia não tinha restaurado ainda. E no ano 70, ainda o Tito Vespasiano cerca, o general Tito, né, filho do imperador Vespasiano, cerca Jerusalém, aquele cerco que durou vários meses, e aí até que ele consegue penetrar em Jerusalém. Quando ele penetra em Jerusalém, que ele consegue penetrar nos muros da cidade, né? A história disso, Flávio Josefo conta, que o povo estava ansiando de fome já. Durante a noite eles saíam para fora para arrancar capim, para comer capim. A fome era tanta que não havia mais animais para comer ali dentro, né? E comeram, inclusive, já a carne humana, foi uma carnificina muito grande, as pessoas começaram a se matar, as pessoas agonizavam de fome na rua, né? Tomando de fome, morrendo aos poucos, né? Surgem bandidos tremendos lá dentro, começam a matar as pessoas, entrar nas casas e matar para poder estropiar as crianças, e matar as crianças para comer, enfim, foi coisa tremenda. Ao ponto de Tito, certo dia, está caminhando junto aos muros, e ele vê o sangue vivo das pessoas que eles jogavam pelos muros, né? Para não deixar lá dentro, para não dar doença, jogavam as pessoas para fora dos muros, né? E as pessoas ainda vivas se batendo lá embaixo, ainda assim, o sangue escorrendo. Ele disse: Deus é prova de que não sou responsável por esse sangue, porque na verdade ele estava cumprindo a vontade de Deus ali, né? E aí quando eles então caem, quando Jerusalém cai, Tito é cruel demais, né? Tito, depois disso, Tito vai ser promovido a imperador, né? O pai dele morre, ele é promovido a imperador, e ele era general das fronteiras, um homem muito cruel. Tito penetra em Jerusalém. Josefo diz, Josefo estava lá naquele dia, né? Josefo presenciou isso. Falei na aula passada que ele é tratado de traidor, né? E Josefo pediu para que o povo se rendesse. Quando ele entra em Jerusalém, ele mata a fio de espada o que tinha de pessoas, de soldados, e o povo vai para onde? O povo foge para o templo, para se esconder no templo. Quando o povo foge para se esconder no templo, porque era o lugar mais seguro, porque havia a muralha de Jerusalém, que era a muralha da cidade de Davi, havia as muralhas do templo, então havia outra proteção. E o povo entra para o templo, e aí quando o povo se fecha no templo, não tem como penetrar. O que eles fazem, segundo a história, tem um fogo no templo. Diz Flávio Josefo que um soldado infeliz acabou atirando fogo no templo. Não foi intenção deles. Mas quando o fogo pegou, o pessoal começou a sair para fora. E começou a sair para fora, conforme iam saindo, iam matando, né? E houve sangue por todo o pátio do templo, né? Pessoas foram mortas e que não foram queimadas dentro, queimadas vivas, foram mortas na espada dos romanos. E quando isso acontece, aí a história, aí que há esse porém, né? Que muitas coisas que haviam no templo simplesmente desapareceram, né? Isso, se você perceber, por exemplo, quando Nabucodonosor leva os utensílios para a Babilônia, ele não leva a arca. Ele não leva a arca para a Babilônia, né? Ele leva os vasos. E quando os romanos penetram ali, os tesouros que haviam ali também, muitos deles apareceram antes. Aí há uma cultura, um pensamento de que a arca está escondida junto com esses tesouros, mas onde é que está esse tesouro e onde é que está a arca? Não tem, a arca não aparece mais, a arca some, né? Fora Indiana Jones, que encontrou a arca naquele filme, a Arca Perdida, né? E que era desse tamanhozinho assim, eu assisti esses dias, mas oh, meu Deus, a arca era 1,20 m, né? 70 centímetros, uma arquinha desse tamanho, parece a Arca da Vitória que tem aqui em cima. E fora essa arca aí, a não ser que seja aquela arca que está no templo em São Paulo, né? Mas a arca sumiu. E onde é que está a arca, irmãos? Onde é que está a arca? Há um texto em Apocalipse, eu não lembro agora o texto, né? Porque eu não me preparei para falar disso. Mas a Bíblia diz que viu-se os céus e viu a arca de Deus. Há quem diga que a arca está no céu. Eu também penso que está lá, porque
Os caras já viraram tudo, o que tinha para virar, já viraram, não encontraram. E se tiver, é alguns que dizem que está lá na pedra de Omar, né? Tá a pedra em cima onde foi construído o templo, foi construído em cima da pedra onde Abraão teria oferecido Isaac em sacrifício. A cultura diz que lá em cima, que é no monte do sacrifício. Então o templo fica construído exatamente lá em cima, onde hoje fica a mesquita de Omar. E há um lugar para você visitar a pedra. Então você entra lá e você tem que pagar, não pode levar câmera tudo. Você entra lá embaixo e consegue visitar a pedra onde iria oferecer Abraão a Isaac sacrifício. Então diz que está lá, diz que está lá embaixo. Por que ninguém foi lá buscar até hoje, né? Então por que os árabes não descobriram? Eu, para mim, está no céu. Depois de achar o texto eu passo para vocês, né? Porque diz que viu-se a arca de Deus. Então o templo ele deixa de existir e Israel é dispersa. Após isso, no ano 70, Israel dispersa até 14 de maio de 1948, quando Israel volta a ser nação, cumprindo Isaías 66:8. Pode uma nação ser feita em um só dia? Onde já se viu falar disso? Abre a tua Bíblia para mim, Isaías 66:8. Isaías 66:8. Abre no seu livro. Meu Deus, isso é coisa linda demais. Isaías 66:8. Alguém achou? Pode ler também. Pode ser? Pode ler. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. E Sião, olha que interessante, né? Ele pergunta, pode uma nação nascer em um só dia? E aí eu digo para você, 14 de maio Israel nasceu. 14 de maio, a Assembleia Geral da ONU reunida, e eu volto aí, vou frisar sempre. O Oswaldo Aranha era um político, irmãos, que até foi criminoso, tá? Ninguém fala, porque se você ler o livro Na Teia do Aranha, você vai entender quem era o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha não era um cara do bem, não. O Oswaldo Aranha não era um cara do bem, não. Mas o legado brasileiro tá lá, né? Mas o importante é que ele votou favorável, né? Um cara que era meia boca, mas votou favorável. E Oswaldo Aranha preside, talvez, uma das poucas vezes na história que um brasileiro presidiu uma Assembleia Geral da ONU, né? E ele presidiu. Tanto é que o cara era um bom político, né, para estar lá. E ele naquele dia, ele vota no empate técnico, e houve ali, irmãos, para ninguém, o brasileiro vai lá e dá o voto de Minerva e diz assim, ó, eu vou desempatar um negócio, nós vamos criar. Naquele dia, 14 de maio, é criado um Estado independente de Israel. Naquele dia, poucos meses depois, 6 meses depois, eu acho, né? Já acontece a guerra dos 6 dias, né? Aquela coisa toda lá que as nações se levantam contra Israel para destruir. Israel está festejando ainda, né? Está festejando, um dia depois, está festejando a independência, o povo vem e eles sem exército nada conseguem colocar os países árabes para correr. Se Deus não está nesse negócio, né? Você precisava assistir, irmãos, o depoimento de Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, quando ele fala sobre isso. Porque você vê a forma apaixonada que ele diz. A ONU nos jogou para morrer no deserto, né? Os árabes tentaram nos destruir. Ele vai dizendo, né? Mas Deus os fez florescer. Deus os fez florescer. É tremendo ver ele falar assim, aquela coisa nasce na gente, né? Mas o Senhor nos fez florescer. Então o templo, e agora a gente vai falar um pouco sobre os aspectos do templo, os aspectos econômicos e sociais do templo, né? Primeiro, entender que o templo era o quê? O templo era um depósito de dinheiro, irmão. Que coisa ruim, né? Coisa ruim porque, né, irmão? A gente parece muito perto do mal isso aí, né? O templo era um depósito de dinheiro. Por quê? Os maiores tesouros da onde? No templo. Temos que entender duas coisas. O livro vai dizer ali, na parte seguinte, ali, os tesouros do templo. Havia uns tesouros que eram os tesouros do templo, né? Que eram as primícias, que eram as ofertas, né? E tesouros que não pertenciam ao templo. Por quê? Os tesouros do templo, como na página 39 vai dizer, eram os recursos provenientes de função precípua do templo, ou seja, aquilo que era dos cultos, enfim, e aquilo que era de doações. Porque tinha uma questão que era impostos do templo, que eram, vamos falar que eram dízimos, que eram coisas que o povo judeu arcava, aquilo que tinha coisa que era doação. Vamos usar o termo hoje, aquilo que você faz, porque você não é que você é o forçado, né?
Mas você sabe que você é fiel a Deus porque você quer honrar o teu Deus. E também, irmão, a gente sabe a bênção que é ser fiel, porque a gente sabe que a gente tem direito, né? Eu vou dizer para você, faz cada um, né? Mas eu fazem 14 anos de fé, quase 15 anos de fé, e eu só não dizimei um mês, todos esses anos, só um mês. E eu quase passei fome aquele mês, quase passando fome, nunca vi muito. Irmãos, só não sabe, só sabe a bênção que é ser dizimista quem é. E só sabe a luta que é deixar de dizimar quem abandona e quem deixa, porque é do dia para a noite. O devorador vem, pega aquele cachorro ali preso na corrente ali com o sol do bichinho vem aqui, ó. Vem aqui e come mesmo, e demora, me arranca tudo. Eu vou dizer, leva mesmo, come mesmo. A pessoa até pode fazer quando não está percebendo, mas vai ver daqui a pouco, meu Deus, como é que pode? Eu nunca pensei em gastar isso aí, estou gastando. Não adianta. E a gente passou por isso. Então a primeira coisa que tinha, hoje, o dízimo, seria a oferta que seria o imposto do templo, e a oferta que a gente faz, oferta alçada, oferta missionária, oferta que você faz, aí você faz um voto, isso seria oferta, uma doação. Eu vou fazer porque o Senhor tem me abençoado. O povo tinha, a Bíblia diz, irmãos, quando o rei Josias, ele começa uma reforma religiosa, Josias são os melhores reis que houve, ele faz uma reforma religiosa, ele diz que ele começou a levantar oferta para restaurar o templo, irmãos. E se de repente o sacerdote falou para ele, rei, manda parar de vir porque não tem mais necessidade, tem demais já. Tem demais. E o povo não estava no auge, o império naquela época estava fraco, irmãos. O reino não era império, o reino estava fraco. Nunca teve império lá, né? Teve um reino. O reino estava fraco, porque vem de uma decadência grande, de roubos, de derrotas em batalha, enfim, de impostos altíssimos que pagavam para os reis que eram os seus senhores, né? Eles eram vassalos. E aí Josias promove uma reforma religiosa muito grande, primeiro religiosa, e isso culmina em uma reforma social também. E a Bíblia diz que o povo trazia oferta, que o sacerdote disse para eles pararem de trazer, que não tem mais necessidade, está sobrando demais já. E o rei, não, chega de trazer, gente, pelo amor de Deus, segura aí. Que coisa tremenda, né? Josias era diferente, né, irmãos? Vou falar hoje em dia, deixa eu só tirar aqui do eleição, não esqueci de tirar. E depois hoje em dia diz assim, não, eu trago a mão lá, traz um pouquinho aqui para os mais. Né? Quando eu falo isso, irmãos, eu sempre gosto de frisar, eu sempre estou falando aqui baseado naquilo que a gente convive e viu, né? Eu estou falando hoje, graças a Deus, vou frisar, tenho que falar aqui, porque temos um pastor hoje de Concórdia, não é que os anteriores não fossem, mas tem um pastor hoje aqui, eu digo hoje, né? Porque eu convivo hoje com ele, que tem um respeito muito grande aos sinais da igreja. Se encontrar o pastor Valmir na rua, como disse o pastor Adilson para mim esses dias, eu nunca achei que fosse um pastor da Assembleia de Deus, não andava com o carrinho que ele andava aí de um lado para o outro, né? Cara velho, né? Batido, tudo. Nunca se importou com isso, né? Então é um homem, graças a Deus por isso. Só frisei ele, isso porque a gente tem que honrar quem honra. Mas na época o povo tinha prazer de trazer, então o que acontecia? O templo era um lugar que tinha tesouro, porque havia tesouro no templo. Tanto é que várias vezes você vai ver reis que, para evitar ser levados presos, pegavam o tesouro da casa do rei e davam, da casa do Senhor e davam. E também o templo se tornou um lugar de guardar tesouro. Quem é o lugar, irmãos, para guardar o dinheiro que tinham dos ricaços? Era o templo, porque não havia bancos. Qual era o lugar mais seguro, mais guardado de todos? O templo. Qual era o lugar que ninguém ia meter a mão? O templo. Então o pessoal ia guardar os seus tesouros no templo. Começou a se tornar um lugar de guardar tesouro lá dentro. Então o cara ia lá e disse, eu quero alugar um quartinho do templo para guardar meu ouro, não tem mais espaço na casa, nem vou guardar aí para guardar. Quando você paga tanto por mês, você pode guardar aí dentro. Os sacerdotes começaram a ganhar dinheiro sobre aquilo. A casa de Deus é um lugar de mercado. Então é que Jesus, quando chega lá e vê os animais sendo vendidos lá dentro e vê o que estava acontecendo no comércio, a gente fica louco. Ele a minha casa chamava casa de oração. Ele pegou um chicote e deu no lombo mesmo, deu valendo, irmãos. E vou dizer, irmão, Jesus está fazendo isso aí hoje em dia. O chicote está pegando valendo, né? Os caras não estão acordando, mas o chicote está pegando, de cima e embaixo. Né, irmão? Jesus, sabe, a minha casa é uma casa de oração. E isso, na época, essa concentração de dinheiro fez com que o templo perdesse a função maior, que é o lugar de sacrifício e adoração. O lugar foi um lugar de mercado. O sacerdote chegava lá e pá, aquele negócio, o cara chegava lá, o cara pecava, não queria mostrar o pecado, então vamos esconder o pecado, passava um cabrito debaixo de arrasto, o cabrito fica as 4 patinhas veio de arrasto ali com o sacrifício, né? As 4 patinhas veio de arrasto ali, o bicho era de arrasto de Jerusalém, poeirão levantando atrás lá. Jogar na mão, daí ficou feio, né? Porque toda vez que ele pecasse, ele tinha que sacrificar, disse, pô, e agora? Vai ficar uma coisa feia, porque vamos dizer, o príncipe pecou. Porque, de acordo com o bicho, era um pecado, né? Deus é tremendo, né? De acordo com o bicho morto, era o pecado. Disse, vai, e agora? Vamos fazer isso aqui.
Aí pensaram, os caras são mal inteligentes, vamos pensar no jeito que não precisa expor o pecado. Mas o quê? Não, vamos uma área onde era para os ímpios ficarem, os que não eram judeus ficarem, colocaram a bicharada lá dentro, né? Porque o ímpio e o bicho é a mesma coisa, o bicho tem mais valor entre o ímpio, né? Jogaram lá dentro. E o povo, o cara só entrava lá, passava a mão, escondia para o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, colava cabeça com cabeça o bichinho ali, e o pecador com o bichinho, jogava a faca na pessoa do bichinho, jogava queimar, pronto. Dinheiro no bolso do sacerdote, bicho morto, cumpriu a lei e acabou-se. Consciência tranquila, vamos de novo. E Deus estava vendo isso aqui, irmãos. Isso é uma casa, uma concentração de dinheiro. Então o templo não era mais de adoração, era um lugar de guardar finanças. Isso foi causando náuseas em Deus, né? Pergunta, gente, estou falando perguntas, colocações. Vamos lá, falei sobre os tesouros já. Os tesouros não pertenciam para o templo, ou seja, aquilo que era pago para estar. Este era o templo naqueles dias. Deus tinha prazer nisso? Não tinha. Deus queria que isso continuasse? Deus não queria, tanto é que Deus não quis mais. Né? Deus se enojou com tudo isso. Página 46. O clero sacerdotal e o templo. O clero sacerdotal e o templo. Quem era o clero sacerdotal? Vamos ler um pouquinho. Quem era o clero sacerdotal ali? Vamos ler um pouquinho ali. Quem começa lendo para mim? 2.2.1 ali embaixo. Sumo sacerdote. Estava no topo da hierarquia. Era responsável pela lei e pelo templo. Era presidente do Sinédrio e o único que podia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Olha a posição, irmãos. O cara não era pouca coisa, hein? O cara era responsável pela lei e pelo templo. Era presidente do Senado, que era o Sinédrio, né? E o único que podia entrar uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Era tudo concentrado em uma única pessoa. E aí eu quero lembrar para vocês que eu li de Flávio Josefo, que eles começaram a vender essa posição. Quem tinha mais dinheiro comprava para ser o sumo sacerdote. Não havia mais uma escolha da linhagem real de Arão, o cara não lembra nem ser levita, o cara tem dinheiro suficiente, faz um sacerdote. Aí o cara ofereceu tanto, vamos fazer um sacerdote. E aí, o cara se torna um líder civil e religioso. Unificou em uma pessoa tudo. Ele se tornou, caramba, eu falei antes sobre o surgimento do sacerdote, a importância do sacerdote, que até aquele dia não tinha a importância toda, porque a importância está no rei. Não tem mais o rei, vai surgir quem? Sacerdote. E aí o sumo sacerdote coloca todas as funções dele. Ele é o juiz, e ele é o promotor, ele é o cara que manda matar. Parece nosso supremo hoje, né? Ele é o cara. Continua, Gilson. Seguindo a analogia de Jeremias, o clero sacerdotal estava estruturado da seguinte forma: A. Sumo sacerdote ungido com óleo da unção procede na hierarquia diferenciado dos outros sacerdotes somente pela investidura. O sumo sacerdote diferenciado pela investidura procede o sacerdote ungido para a guerra. Próximo irmão. B. Aquele que é ungido para a guerra precede o comandante do templo. C, o próximo. Este precede o chefe da seção sacerdotal hebdomadária nos amizar. Próximo, D. Esse, o chefe da seção sacerdotal cotidiana. Sem óculos. Próximo, E. Esse é o vigilante do templo. F. Esse é o tesoureiro, Gizbar. G. Esse é o sacerdote comum. H. Esse é o levita. Olha só, tem uma hierarquia bem definida aqui, ó. Bem definida. Mas o cara é o top, obedecendo mais ou menos, né? Meia boca até os pés de chinelo. Ele tem toda uma hierarquia bem definida para esse clero sacerdotal. Percebam que quem manda, quem governa, quem lidera são aqueles que, vamos dizer assim, que possuem o acesso ao conhecimento da lei. Os que podiam torcer a lei de acordo com a sua vontade, né? Os que podiam fazer a lei de acordo com o seu... E a gente vai ver muito patente quando a gente vai falar dos fariseus e saduceus depois.
porque veio na mão deles o poder de distorcer a lei de acordo com a vontade deles. Esse é o problema. A Bíblia vai dizer várias vezes, o juiz iníquo, né, que torce a lei, né, que vem de sentença. Irmão, não percebo não, que no Brasil isso ele não está cego não, ele está vendo isso. Ai do juiz iníquo, que distorce a lei, vende a sentença, condena o justo e absolve o injusto. Está tudo lá. Deus diz assim, o juiz de toda a terra não dormita. Esse não dormita o guarda de Israel, né? Então, mais tarde, né, como diz aquele pessoal, o tempo que eles falaram, o vosso pé, eu irei contra vós. E a pouco o pé eles falam, sem querer, né? Esse juiz aí iníquo aí do Brasil e cai na cama, né? Vem de Covid e pega o cara do nada, e aí, irmão, daí o negócio. Uma semana, tá vendo aí, morreu um cara aí, um senador, né? Um dos caras que já foi um cara bom no Brasil, né? E né, a gente sente, né? Porque era um cara que foi um nome importante no Brasil aí, não é por causa do nome, né? É uma pessoa que partiu, né? Um senador nosso aí, do Brasil, que faleceu com 58 anos, né? O cara aí também foi duas caras, né? E, irmãos, às vezes a gente não está dizendo que seja isso, mas o juízo de Deus vem também. Vai vir. Primeiro só que primeiro sobre a noiva, né? Primeiro sobre a casa, começa pela casa de Israel. Começa pela casa. Quem estão sofrendo perseguição e o juízo mesmo, primeiro começa pela casa. Primeiro é pela casa. Então a gente vai ver mais coisa em da casa de Deus. Primeiro é aquela casa, depois está tudo. Não vai tratar primeiro com quem conhece. Mas o juízo está vindo, o juízo já está aí. Já está aí o juízo, né? Nós estamos perdendo nomes, pessoas, e vamos continuar perdendo até que Jesus queira que pague. Então, juízo. Então, o clero é formado por essas pessoas, o clero é formado por esses homens, por essa linhagem sacerdotal, e algo que eu aprecio neles é o cuidado com a lei. Temos o escrito de José, seria interessante você ler em casa ali, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, é muito bom o conteúdo, porque esse aqui é as escritas de José, aqui na página 47 em diante, tá? Seria bom você anotar isso em casa, é bom, irmãos, isso enriquece você. Conhecimento é uma coisa que, sabe, é como igreja. Os caras podem fechar as portas da igreja, podem proibir o escudo nas casas, podem proibir a gente até de falar de Jesus, não adianta dentro de nós, a gente continua falando, né? Aqui dentro, não adianta, não tem que matar. Aqui dentro, essa mente vai continuar falando de Jesus o tempo todo, no pensamento, a gente continua adorando, pode trancar a língua, pode costurar a boca, não adianta. Pode esbrancar os olhos, enquanto tiver vida, a gente vai continuar adorando do mesmo jeito, irmãos. Não adianta, a igreja não tem como parar. Então, o conhecimento é parecido, você não tem que arrancar de você. Você é teu, ninguém vai arrancar de você. Pode tirar os livros, pode arrancar o que for aqui dentro. Não tem como arrancar mais. Então, leia ali em casa, leia, vai ser bom. É Flávio José escrevendo, né? Página 57. Nós falamos já sobre a sinagoga. O surgimento dela se dá durante o exílio babilônico, né? Tem mais uns minutos ainda, irmãos. Vamos até. A gente pode até às 9, né? Porque agora, na verdade, não tem mais esse horário de restrição durante a semana, mas a gente pode até às 9. Então, a gente tem mais um minutinho, vai ser bom, porque você é quase o último assunto, né? A sinagoga, a gente já falou sobre o que é a sinagoga, né? Essa concentração de fé que existiu, que nasceu durante o período de exílio, porque havia falta do tempo, né? E ela surge ali depois de 587, quando a Babilônia toma Jerusalém, Israel é levado cativo, Judá e Benjamim é levado cativo para a Babilônia. Nós temos que entender que primeiro as 10 tribos do norte já caíram antes disso, no ano 762, não me falha a memória, eles caem para a Síria, né, e agora no ano 587, então Jerusalém cai e é levado para a Babilônia. Os demais tribos já haviam se levado para a Síria, já haviam voltado ali, inclusive já para Samaria, uma mistura de gente, judeu e não judeu, aquela coisa toda, para o que os assírios faziam. Agora Jerusalém é levado cativo para a Babilônia, e aí nasce lá a sinagoga. Para que servia a sinagoga? Na página 57 ele vai dizer bem claro ali embaixo, 3 pontos. Por quê? Na instrução, ela assumiu a função de escola, onde as crianças aprendiam, né? Eram instruídos, alfabetizados, recebiam o ensino das escrituras. Olha que coisa tremenda. Se alfabetizava, se ensinava sim, mas ensinava a escritura. Primordial. Segundo, como assembleia de culto, supria uma função não possível ao templo de Jerusalém, pois os da dispersão e peregrinos encontravam-se afastados das reuniões templárias, ou seja, era um lugar de culto. Primeiro, era uma escola. Segundo, era um lugar de culto. Terceiro, na função de governo, cabia a sinagoga servir com um pequeno tribunal de justiça, onde, segundo o evangelista Marcos,
o réu era sentenciado e a justiça executada. Ou seja, os governantes davam à sinagoga um poder de decisão. E isso também acontece e é citado, por exemplo, quando Paulo ele é acusado. Isso aqui mais para frente, aí na era cristã, né? Mas Paulo é acusado e é levado e apresentado perante o juiz, que era então o governador da Síria, e ele diz o seguinte: não, essa função, vocês vieram falar, se vocês vieram apresentar essa questão por questão da conduta da religião de vocês, eu não vou julgar sobre isso. Vão e decidam vocês. Por quê? Era dado algum poder para os dominados, para os vassalos, era dado algum poder de decisão. Não podia, por exemplo, no Império Romano, por exemplo, diferente do Babilônio, no Romano, nenhuma pessoa do Império podia ser condenada à morte sem um julgamento. Isso é o que a Pax Romana dizia. Nenhum cidadão pode ser condenado à morte sem o julgamento de um julgamento romano. Ou seja, o judeu podia condenar a pessoa à morte, mas não podia executar a sentença sem o aval do governador romano. Tanto é que quando eles vêm sobre Jesus e levam aquela prostituta e jogam aos pés de Jesus, ou a mulher pega adultério, enfim, e é jogada aos pés de Jesus, eles pegam em pedras. E eles perguntam para Jesus: o que diz a lei de Moisés? Irmãos, eles queriam pegar Jesus, né? Porque se Jesus diz o seguinte: olha só, a pedra não era para apedrejar ela, as pedras eram para apedrejar Jesus. Porque se eles apedrejam Jesus, se Jesus diz o seguinte para eles: não, a lei manda apedrejar. Se Jesus diz isso aqui, eles apedrejavam e Jesus estava autorizando, como um rabi. Jesus era tido como um rabi, um mestre, então uma autoridade perante o povo estava autorizando eles matar alguém. Logo, eles teriam sentenciado à morte pelo Império Romano. Se Jesus diz não pode apedrejar, mas ela foi pega em adultério, então logo a lei manda matar. Aí Jesus ia negar a lei mosaica, o que dava para eles também o direito de levar Jesus perante o governo romano. Eles colocam Jesus numa, sabe, a cruz da espada. Jesus olha para eles: não, é o seguinte, pelo amor, não é pela cruz, pela espada, pelo amor. Ele nunca pegou quem atira a primeira pedra. E aí? Quem é que atiraria a primeira pedra? Quem atirasse a primeira pedra dizendo que nunca havia pecado? Então logo se fazia santo. E logo seria pecando contra o Senhor, porque não há ninguém que não peque. E aí eles fazem, não tem como tirar a primeira pedra. Jesus é tão tremendo que usa a lei contra eles mesmos. Eles vêm, usam a lei e ele deixa ali, ó. Se Jesus diz manda matar, preso pelos romanos, ia ser morto pelos romanos, porque estava assumindo um poder que não tinha. Se Jesus não manda matar, ia ser preso também, porque ele estava pecando contra a lei mosaica. Jesus faz o quê? Não, ele nunca pegou que atira a primeira pedra. Atira a pedra no chão. E aí, ó, vão embora. Essa mulher, onde é que estão os seus acusadores? Você também não te acusa, vai e não pegues mais. Tremendo, né? Então a sinagoga tem esse poder naquele momento, esse poder de função, de escola, de assembleia de culto e de lugar de julgamento também para questões menores que haviam ali. Nós temos que entender quando no ano 70 o general Tito penetra em Jerusalém, já existiam em Jerusalém, irmãos, 394 sinagogas. Por quê? O povo saiu, veja bem, mas o povo não tinha templo em Jerusalém? Tinha. Mas o povo saiu da Babilônia e levou o estilo da sinagoga junto para Israel. Por quê? Eles tinham cultura na sinagoga. E aí já tinha os mestres, a sinagoga, tinha as autoridades, eles chegaram em Jerusalém não tinha mais nada, porque lá tinha só um sacerdote e acabou-se, né? Fazer o quê? Vão levar junto. E aí fez o quê? Surgiu uma congregação de sede e as congregações, né? Em Jerusalém tinha o templo que era sede e tinham 394 congregações. Era a força de crente, né? Imagina, porque todo judeu é praticante, né? Imagina no sábado chegava para a leitura da lei, eram 3 reuniões por dia, eles chegavam para a leitura da lei, para ouvir a leitura da lei, e montavam aquelas sinagogas lotadas do povo lá para sentar para ouvir a leitura da lei. É interessante, irmãos, que segundo a tradição, se dava oportunidade, o ancião, que era o líder da sinagoga, ele dava oportunidade, né, para alguém fazer a leitura. E ele olha para Jesus e chama Jesus. Jesus era um mestre, né? E dá para Jesus pega e abre Isaías, não me falha a memória, que fala sobre que é os pobres, é anunciada a boa nova, enfim, aquele texto que ele fala, hoje, ele diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu essa palavra. Havia uma cadeira, segundo os historiadores dizem, havia uma cadeira nessa sinagoga em Jerusalém, que era maior, havia uma cadeira, e nessa cadeira, na verdade era cultural, mas quem escreve diz que havia uma cadeira, que era a cadeira de Moisés, porque Jesus foi bem categórico, na cadeira que Moisés se assentou, vocês, escribas e fariseus, se assentam agora.
Porque essa cadeira era para se assentar o Messias quando ele viesse. Só o sumo sacerdote podia sentar ali. Só a autoridade. Jesus diz assim, hoje se cumpriu essa palavra. Ele dá 2 passos para trás e senta-se na cadeira. O lugar que era para ele. Era para ele que é lugar. Aí o povo fica assim um pouco, uma parte se ira, uma parte, olha, eu nunca ouvi esse cara falar, alguém falar assim, naquele conflito, Jesus se assenta ali. Era a cadeira dele. Era o lugar preparado para ele, né? Essa é a cadeira de Moisés. E Jesus diz que vocês se assentam, escribas e fariseus, né, que negociam. Então essa era a função da sinagoga. Depois, falar sobre a sinagoga do templo, já falamos, vem o Senado judaico, na página 60. O Senado, na verdade, é o Sinédrio, né, que é uma instituição formada por homens acima de 35 anos, né, que eram autoridades no meio do povo. Ele surge no ano 70 até o ano 425, quando ele praticamente deixa de existir, conforme o livro diz ali embaixo na nossa. Esse na página 61 vai falar um pouco ali, ó. O vocábulo sinédrio ocorre mais de 22 vezes nas páginas do Testamento. Procede do grego sinédrion. Ele literalmente significa assentamento, assentado junto, sentado em concílio e, por extensão, alto conselho. A existência do sinédrio, assim como da sinagoga, está repleta de conjecturas, ou seja, são teorias. As teorias a respeito da origem do sinédrio são: alguns consideram que o sinédrio tenha sido instituído na época em que Moisés designou 70 anciãos para julgar o povo, conforme Números. Outros acreditam que o sinédrio surgiu no período da monarquia de Israel, no exercício do rei, exercício real de Josafá, conforme 2 Crônicas 19:8. Há aqueles que atribuem a origem dessa instituição no exílio babilônico, sendo mais tarde reorganizado por Esdras e permanecendo durante o cativeiro persa, grego e romano. O sinédrio possuía algumas competências, né? algumas funções que eles tinham. Vamos lá para a página 62, vamos ler um pouquinho ali. Eu vou ler a primeira parte ali, depois os irmãos vão continuando lendo, tá? Sabes que o sinédrio era composto por 71 membros, interessante, bem organizado, né? Para não dar empate. O Dr. Baxter extraiu da Misha e da Gemara alguns interessantes dados sobre a composição do sinédrio. A saber, os irmãos lerem para mim. Sinédrio consistia em 71 membros, formado por sumo sacerdote e 24 principais sacerdotes que representavam as 24 ordens do sacerdócio, 24 anciões que representavam o lacaio, muitas vezes chamado de anciões do povo, e 22 escribas, peritos na interpretação da lei em assuntos tanto religiosos quanto civis. Não era